Eu trago mais um vídeo para você sobre o tema 1102. E eu pergunto o seguinte: por que os políticos não apoiam um tema como esse? Não apoiam os aposentados, mesmo sabendo que os aposentados têm direito nessa revisão, mesmo sabendo que os aposentados ganharam no plenário físico, ganharam no plenário virtual, mas os políticos não apoiam os aposentados. Nós temos a Lei 8.213, de 1991, que no seu artigo 29, incisos 1 e 2, determina que o salário-benefício seria apurado, pegando como base todo o período de contribuição. Desse período de contribuição, pegava 80% das maiores contribuições para apurar o salário-benefício. Isso era justo, isso era equânime. Mas aí veio a lei 9.876 de 99 e diz não. O salário-benefício se pega todo o tempo de contribuição, mas só até 1994. As contribuições anteriores a 1994 não deverão entrar no salário-benefício, para apuração do salário-benefício. Entra como cálculo, entra como contribuição para completar o tempo de contribuição, mas não para apurar o salário-benefício. Isso trouxe grande prejuízo, como vocês sabem. Eu trago aqui um exemplo do meu cunhado, que até faleceu. Ele trabalhava aqui no Brasil e recebia salário altíssimo. E depois ele foi para o Japão, ficou um período no Japão. Quando ele voltou, ele começou a contribuir aqui com o salário mínimo. E ele foi se aposentar. Infelizmente, todo aquele período anterior a 1994, que acredito que foi entre 1975 a 1994, todo aquele período ficou perdido em relação ao salário-benefício. Ele poderia ter aposentado com uns 3, 4, 5 salários mínimos, equivalente, e ele aposentou com salário mínimo. Veja o prejuízo. O ministro Alexandre de Moraes, quando ele proferiu seu voto, ele trouxe um exemplo também desse. Ele mostrando o prejuízo que essas pessoas receberam. Ele mostrava de forma até um pouco revoltante, porque ele entendia que era uma injustiça isso permanecer. Tanto é que ele deu o voto, como vocês sabem. Mas nós temos a resistência dos políticos. Por quê? Essas leis foram feitas pelos nossos políticos, os parlamentares que nos representam, os deputados federais e os senadores, e aprovada pelos presidentes da época. E agora, para o STF desconstituir uma lei feita pelos nossos parlamentares, pelos nossos deputados federais, pelos nossos senadores, e homologada e aprovada pelo nosso presidente da República, é muito difícil. Por isso vem essa resistência de todos os lados. Porque os parlamentares entendem que quando o STF traz entendimento como esse aí, ele está legislando, está usurpando a função dos nossos deputados e dos nossos senadores. Infelizmente, essa resistência vem dos políticos. Nós atribuímos, às vezes, a culpa ao STF, às vezes um pouco pela morosidade, e por STF também deixar a política impregnar essa instituição, que é tão poderosa, não deveria se deixar contaminar pelos políticos. Mas nós sabemos, nós vimos o presidente do STF, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente da República, eles têm um relacionamento muito estreito. Eles convivem muito bem, de forma harmoniosa. E para esse julgamento também, eles influenciam muito. Sabemos disso, que a política está impregnada dentro da instituição. Isso, às vezes, é muito ruim, porque aí perde aquela independência e passa a ser um pouco dependente dos políticos. Mas, com toda certeza, essa resistência nesse julgamento vem dos nossos políticos, senadores, deputados e presidente. Por isso,
tema como esse demora tanto tempo para ser julgado. Eu estava analisando outros temas também que versam sobre a Caixa Econômica Federal, sobre o próprio INSS. Vem demorando essa média de 10, 12, 15 anos para ser julgado. Esse é o grande problema. Para que o STF desconstitua uma lei que foi aprovada pelos nossos deputados, pelos nossos senadores, e que foi aprovada pelo nosso presidente da República, é muito difícil. Por isso, essa resistência toda. É o que eu tenho para falar para vocês, que nós culpamos muitas vezes os ministros do STF. Mas os culpados são outros. A culpa dos ministros é de deixar contaminar o STF pela política. Infelizmente, é isso que acontece no Brasil. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se você entende que meu canal traz relevância jurídica, traz explicações para vocês, não se esqueça de se inscrever no meu canal e fiquem todos com Deus.